Mateus capítulo 28, versículo 1, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não temam, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Até aqui. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, em que nós comemoramos, ó Pai, a tua morte e ressurreição, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de peça teatral, de músicas cantadas, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a vivenciar, Senhor, esse momento especial, com gratidão, Senhor, com ação de graças, glorificando sempre, Senhor, o teu santo nome, Senhor, por tão maravilhosa obra em nossas vidas. E agora, Pai, que nós vamos meditar um pouco, Senhor, na tua palavra, que o teu Espírito Santo nos guie. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu tenho o costume sempre na Semana Santa e na Páscoa relembrar um pouco o que foi essa última semana de Jesus, antes da morte e da ressurreição. Eu gostaria de trazer a cronologia da Semana Santa dizendo o seguinte: a Semana Santa é conhecida como o período mais importante da vida de Jesus. No calendário litúrgico, ela é apresentada como o evento principal do ciclo da Páscoa. Aquelas igrejas que usam o calendário litúrgico, têm como período, ciclo especial da Páscoa. É o que nós estamos vivendo. Todos os cristãos, à sua maneira, celebram esse tempo especial. Então, cerca de 2 bilhões de cristãos que existem no mundo, sejam eles cristãos católicos. Os cristãos católicos estão espalhados em vários lugares, se concentram na Europa, se concentram na América do Sul, na América do Norte. Os cristãos ortodoxos se concentram principalmente na Rússia, no leste europeu e em menor número no ocidente cristão. Os protestantes, que estão espalhados também nos vários continentes, que são presentes muito na Europa, que são representados pelas denominações históricas, luteranos, anglicanos, batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, os cristãos pentecostais, as suas várias matizes, desde a Rua Azusa até os tempos de hoje, a Assembleia de Deus, aqui no Brasil, tantas outras denominações, as renovadas, como é a nossa também, apesar de ser uma igreja de tradição histórica, é uma igreja renovada. Todos os cristãos, à sua maneira, celebram esse tempo especial. Então você vai ver nas igrejas as homilias das igrejas católicas, as pregações nas igrejas protestantes, as peças teatrais, alguns lugares, como centro de peregrinação, que é muito comum no catolicismo. Na igreja ortodoxa também você vai ver essa celebração. Todos estão
com o coração muito compungido. A gente percebe que na Semana Santa, e principalmente no domingo de Páscoa, aliás, no domingo de ressurreição, a Páscoa aconteceu na quinta-feira e na sexta-feira foi a paixão, né? Nós temos um coração que está muito quebrantado. Muitos aqui, quando já entravam nesse culto, a gente podia perceber, né, o fato de a gente estar no domingo da ressurreição, a gente não precisou de muita coisa para que a gente pudesse se alegrar, se agradecer a Deus por tão grande salvação. E quando a peça teatral também, juntamente com o louvor, foi apresentada, né, trouxe à memória esse fato importantíssimo na vida da gente. E a gente agradece a Deus por isso. Mas o que nós podemos perceber em relação à Semana Santa? A Semana Santa começa no domingo passado, domingo de Ramos. Nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele cumpre as profecias referentes à sua entrada triunfal como rei em Jerusalém. E várias pessoas o saúdam, fazendo um tapete de ramos e roupas para que ele passe. Jesus entra na cidade de Jerusalém, não como conquistador romano, não como um soldado ou um rei que está disposto a conquistar uma cidade de uma forma autoritária, como os reis da época faziam, um banho de sangue, mas ele entra em paz em Jerusalém. Não está montado num grande cavalo, justamente porque num cavalo ele poderia ficar numa posição em que algumas pessoas não pudessem ver, né? As crianças teriam dificuldade de ver, mas Jesus entra num jumentinho justamente para que não somente os adultos pudessem ver, mas também para que as crianças pudessem estar próximas de Jesus. Jesus ele entra então como rei, como príncipe da paz, e não como um rei conquistador. Afinal de contas, Jesus Cristo, ao entrar no nosso coração, ele bate a porta do nosso coração, e havendo uma resposta positiva daquele que abre, ele entra e faz morada. Na segunda-feira, nós temos a purificação do templo. Vendo o comércio que se fazia no templo de Jerusalém, Jesus derruba as bancas e açoita os cambistas, aqueles que estavam usurpando a palavra de Deus, o espaço que era para que os gentios pudessem chegar até Deus, aqueles que estavam comercializando, mercadejando a fé, que estavam impedindo que as pessoas de fato chegassem até Deus, são duramente reprimidas por Cristo Jesus. Porque afinal de contas, Jesus Cristo não aceita que a palavra de Deus seja deturpada por interesses escusos. E aqui tem um dado interessante. O príncipe da paz, que entra na segunda-feira, né, trazendo, né, a sua presença gloriosa na vida de todos, ele não poupa aqueles religiosos inescrupulosos. Para que a gente possa entender bem por que Jesus ele virou as bancas, naquela época, na Páscoa, vinham peregrinos de todas as regiões, todas. E para que esses peregrinos pudessem comprar um cordeiro, um animal, para sacrificar no templo, eles só podiam comprar com a moeda do templo. Então, se ele tivesse uma dracma, que era a moeda grega, se tivesse um denário, que era a moeda romana, se tivesse outra moeda de uma outra região, tinha que ir no cambista, fazer o câmbio, mudar a moeda, para comprar o shekel, ou o shekelim, que é a moeda do templo. Essa moeda do templo, quando era trocada com um ágio de 8%. Então, a pessoa que tinha uma dracma, tinha essa moeda desvalorizada em 8% para poder comprar o cordeiro, para que fosse colocado, para que fosse sacrificado. Esses 8% a mais iam para os sacerdotes do templo, iam para aquelas pessoas que eram donas do poder, principalmente religioso. E Jesus Cristo, ele simplesmente derrubou aquelas bancas, porque da mesma forma Jesus Cristo não aceita
que a mensagem dele seja diminuída por pessoas inescrupulosas, como nós temos visto aí no mundo, pessoas que querem se enriquecer às custas dos outros, pessoas que querem se tornar poderosos, até existe aquele conluio entre religiosos e políticos, e Jesus Cristo, ele não apoia e de forma alguma ele deixa essa situação pacífica. Ele vai e derruba essas bancas. Isso é muito importante para nós, porque é interessante que na Bíblia, Jesus Cristo, ele se coloca como aquele que perdoa os pecados da mulher adúltera. Ele perdoa os pecados de Zaqueu, que é um fiscal corrupto, publicano, que está a serviço do Império Romano. Ele está junto de pecadores, mas quando se trata em relação aos religiosos, Jesus Cristo não contemporiza, ele ataca aquela hipocrisia religiosa que existia em seu tempo. E da mesma forma hoje, fica o alerta para todos nós, que somos cristãos, que estamos num tempo, Jesus Cristo, ele não aceita de forma alguma que nós diminuamos o Evangelho para o nosso próprio interesse. Na terça-feira, Jesus Cristo, ele vai à casa de uma pessoa muito especial, aliás, de pessoinhas muito especiais. Era Maria, Marta e Lázaro. Antes, Jesus Cristo tinha passado na casa deles num momento trágico, no momento em que Lázaro havia sido morto, estava morto. E Lázaro, já sepultado, já era o quarto dia, e Jesus Cristo, ele ressuscita a Lázaro. Então aquela família que já amava Jesus, era uma família que recebia Jesus toda vez que ele estava indo em Jerusalém. Jesus dava uma passadinha na casa de Lázaro, Marta e Maria, que moravam em Betânia. E ali Jesus e os discípulos, os apóstolos, eram muito bem recebidos. Eu imagino a festa, como é gostoso você receber pessoas queridas em casa, como é gostoso você partilhar o pão, como é gostoso, no nosso caso, ter um cafezinho à tarde, um pão com mortadela, na casa de alguns, aqueles que estão com diabetes, ou problemas, problemas sérios de saúde, vai mesmo no queijinho branco, não tem problema, mas aquele cafezinho cheiroso, gostoso, aquele pãozinho de queijo, pastor, estou ficando com fome, pastor, E isso é muito gostoso porque a gente está ali celebrando amizade, celebrando alegria. E Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Maria, com toda aquela alegria dela, sabia que ali estava o Senhor que tinha ressuscitado o seu irmão. Ela pega o perfume mais caro da casa, um perfume que tinha custado 1 ano de salário, quebra o vaso de alabastro, o perfume invade toda a casa. Ela vai e simplesmente unge ao Senhor Jesus, num ato de adoração, de louvor, porque ela queria demonstrar todo o seu apreço. Aí fala, mas poxa, que coisa esquisita, vai chegar e vai ungir os pés de Jesus com perfume, Imagine se eu estou na casa de alguém, estou ali sentado e vem uma pessoa, tira os meus sapatos, a meia, e vai ungir os meus pés com perfume. Você fica sem graça numa situação dessa. Mas não. Naquela época, as pessoas usavam sandálias. Elas tinham os seus pés que estavam sempre ali expostos à areia, a pedras, pés machucados, arranhados. E quando entravam na casa de alguém, os servos da casa pegavam uma vasilha, colocavam água, lavavam os pés, era uma espécie de cerimônia até de recepção, mas Maria simplesmente pegou o perfume, aquele perfume de nardo puro, e não somente lavou os pés de Jesus, mas perfumou os pés de Jesus. E essa terça-feira é conhecida como a unção de Jesus. Nesse dia, Maria está antecipando a morte de Jesus, porque quando uma pessoa morria, também o seu corpo era ungido com perfumes. No caso, aloés, foi o perfume que Jesus foi ungido. Então Maria estava antecipando. E Jesus chegou e disse, olha, deixa Maria fazer isso, porque o que ela está fazendo as outras pessoas vão falar posteriormente. Também nesse dia, Judas,
combina com os líderes judaicos a prisão de Jesus. É o momento em que, do outro lado, o discípulo, o apóstolo chamado Judas, que fora amado por Jesus também, ele simplesmente trai ao Senhor. Na quarta-feira, Jesus Cristo sobe ao monte, e lá no monte ele ora por Jerusalém, chora por Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém seria destruída no ano 70. É como se ele olhasse aqui para São Bernardo do Campo, visse as pessoas, tivesse compaixão de tantas pessoas que estão doentes nos hospitais da região, tantos que estão enfermos, tantos lares divididos, tantas crianças abandonadas, tantos idosos que estão também abandonados nos asilos, crianças nos orfanatos, né? Pessoas que estão presas ao álcool, à bebida, ao crack, né? Também vendo os lares desfeitos, os conflitos familiares. Jesus chora por Jerusalém, Jesus chora também pelas esquinas das cidades em que há a prostituição, em que há, né, a imoralidade. E Jesus, ele está ali prestes a ser crucificado. Ele vai entregar a sua vida justamente por todos esses pecados. Ele vai entregar a sua vida por todos nós, sabendo das nossas maldades, do nosso pecado, da nossa corrupção. Jesus Cristo, ele primeiramente chora pela cidade, demonstra todo o amor de Deus e as inúmeras chances dadas pelo Senhor para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade que mata os seus profetas, que não aceita as mensagens de Deus e sabe que aquela cidade será destruída. Na quinta-feira, Jesus Cristo celebra a última Páscoa e inaugura a primeira ceia. Jesus, como judeu, celebra a Páscoa, celebra a Páscoa com os apóstolos. Páscoa quer dizer passagem. Alguns pensam, passagem pelo Mar Vermelho. Não, é a passagem do anjo da morte, aquela última praga do Egito, em que o anjo da morte vai passar e vai trazer a morte aos primogênitos do Egito. Moisés adverte ao povo dizendo: olha, o anjo da morte vai passar. Deus nos manda matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas vergas das portas, nos batentes das portas, porque toda casa em que estiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai passar. E aí o povo inteiro se reúne, os judeus se reúnem para celebrar a Páscoa. Eles estão comendo o cordeiro, eles fazem a refeição, uma família grande serve um cordeiro, famílias pequenas se juntam, e ao mesmo tempo que eles estão ali, eles estão já pensando na salvação, já estão pensando em ir embora do Egito, porque a ordem era comer, mas não, e já fazer as malas, já está pronto para sair da terra do Egito. E aconteceu que o anjo da morte passou, muitos foram mortos, mas em todas as casas que havia o sangue nas portas, o povo foi liberto e não foi morto, e foram para a terra de Canaã. Jesus Cristo, justamente no momento da Páscoa, quando celebra a Páscoa, ele se apropria desses dois elementos da Páscoa, que eram o pão e o vinho, que eram representativos desse momento, e institui a ceia do Senhor. Aliás, ele mesmo, Jesus, se apresenta como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a salvação. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E aliás, eu não sei o que acontece com o nosso país, né? Mas quando Pedro Álvares Cabral chegou nesse país e Pedro Vaz Caminha estava narrando, né, o momento da chegada,
primeiro nome que o Brasil teve foi Monte Pascal, porque eles chegaram justamente na Páscoa. Chegaram na Páscoa. Depois se tornou terra da Vera Cruz, e aí depois chamou Brasil. Mas eu gostaria, e eu sei que Deus certamente gostaria mesmo, que essa terra que foi descoberta, entre aspas, porque já haviam indígenas, mas o período em que houve já a chegada dos europeus, foi justamente no momento da Páscoa, porque era para levar o Evangelho para esse povo. É para que a gente pudesse levar o Evangelho para essa nação. O Evangelho que traz solução para tantas questões que nós vivemos nessa terra. E o nosso país, até nisso, o nosso país foi bem-aventurado. A gente comemora justamente o descobrimento no dia da Páscoa, no dia que foi o dia da Páscoa também. E aí nós temos, nessa última Páscoa, Jesus Cristo ali, celebrando a sua própria vida, mostrando que Ele era o pão que seria ali na cruz do Calvário dilacerado, o corpo que seria dilacerado, simbolizado pelo pão, e o vinho que simbolizava o sangue que seria derramado em favor dos nossos pecados. Jesus Cristo, na sexta-feira, ele começa o dia da paixão, conhecido como a paixão. O sexto dia começa com uma oração de Jesus no Getsêmani, lembrando que o sexto dia dos judeus começava às 6 horas da tarde. Jesus Cristo foi até o jardim, no Getsêmani, e lá no Getsêmani, orando com Pedro, Tiago e João, que dormiram, não conseguiram acompanhar a oração de Jesus, Jesus Cristo então foi preso. Foi preso e durante a noite foi julgado e condenado. Foi um julgamento relâmpago, um julgamento em que eles fizeram à luz da noite, aliás, nas trevas, durante a noite, justamente para que ninguém pudesse reclamar, para que o povo não ficasse sabendo exatamente o que estava acontecendo. Foram no Sinédrio, 3 julgamentos religiosos, no Sinédrio, Caifás, Anás, 3 julgamentos também políticos, com Pilatos, Herodes, e depois volta para Pilatos novamente, isso já era dia. Então Jesus rapidamente foi condenado, rapidamente foi julgado. E ao meio-dia, Jesus Cristo foi crucificado, morrendo por volta das 3 horas, bradando: está consumado. E aí a tristeza se abateu sobre os apóstolos. Eles não estavam entendendo, porque lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que ressuscitou a muitos, por que ele não venceu aos soldados romanos que o prendiam? Por que ele não se colocou ali com milagres e sinais para evitar que isso acontecesse? Os discípulos não entendiam, Maria, mãe de Jesus, não entendia, Maria Madalena também não, as outras mulheres, todos os outros estavam ali entristecidos porque Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário. Mas na cruz estava acontecendo a coisa principal para a humanidade. Quando Jesus Cristo estava sendo morto na cruz do Calvário, nós vemos alguns episódios acontecendo. Tem um momento em que Jesus clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento estava cumprindo a profecia de Isaías 53 que foi aqui cantada. Sobre ele caiu todos os nossos pecados. Ele foi tido como maldito. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador. E dele não saiu nenhuma voz alguma. E naquele momento em que Jesus Cristo estava recebendo a culpa de todos os nossos pecados, Deus se afasta de Jesus. Naquele momento, foi o primeiro momento em toda a história bíblica, e talvez em toda a eternidade, em que pai e filho se separam. Tanto é que Jesus não chama Deus como chamava de Pai. Em todos os momentos do Evangelho, a oração de Deus é Pai. Mas naquele momento, Jesus chama Deus meu. Porque nós tornamos, através dos nossos pecados, das nossas culpas, Deus, Jesus Cristo, maldito. E Jesus Cristo logo faleceu. Diferente do que acontecia, que a morte às vezes durava muito tempo, talvez por causa do açoite,
do linchamento que Jesus sofreu, dos bofetões, ele acabou morrendo mais rápido do que os outros. Geralmente se quebrava as pernas daqueles que estavam sendo crucificados para que eles morressem mais rapidamente. Jesus não precisou quebrar as suas pernas. E Jesus Cristo entregou o seu Espírito. Talvez também a sua morte foi por conta do peso de todo o pecado da humanidade que caiu sobre ele. Ele disse: está consumado, dizendo que agora ele havia morrido por todos os nossos pecados. E ele também disse: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali se fez noite. Diz a palavra de Deus que nuvens espessas cobriram aquele momento. O centurião ficou preocupado, porque quando Jesus Cristo diz: está consumado, e também disse: em tuas mãos entrego o meu Espírito, ele viu, parecia uma tempestade que estava se formando. É como se Deus cobrisse o seu filho para não olhar aquilo que estava acontecendo sobre ele. E o centurião chegou e disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Um grande terremoto se ouviu em todas as cidades. E esse terremoto, numa das partes do Evangelho, mostra que foi um terremoto tão forte, que no templo, o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquela separação que havia no templo, em que não se podia chegar no Santo dos Santos através de Jesus Cristo, na morte de Cristo Jesus, ele passou a ser o nosso caminho, o nosso acesso a Deus. O que quer dizer? O acesso agora estava liberado, nós podíamos chegar até Jesus Cristo e ao Senhor nosso Deus. Então isso tudo aconteceu naquele momento para mostrar que a coisa mais importante da humanidade ocorreu, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ter morrido no nosso lugar, na cruz do Calvário, para que obtivéssemos a salvação. Mas os discípulos não entenderam isso. No sábado, nós temos o silêncio, todos estão entristecidos por causa da morte de Cristo, há o medo, há a desesperança no coração dos discípulos, todos eles estão com medo, terrivelmente apavorados, porque se mataram a Jesus, vão matar eles também. Se Jesus Cristo era considerado um líder do movimento, eles iam matar também os outros, eles poderiam morrer. Mas fora isso, estavam agora sem razão, e agora caminharam 3 anos com Cristo, deixaram as suas coisas para segui-lo, e Cristo não estava mais vivo. O Cristo está sepultado no túmulo de José de Arimateia, e todos estão ali acovardados, medrosos, sem esperança. É o dia, aliás, é o momento da noite. Às vezes que vem o domingo da ressurreição, dia do Senhor, Maria Madalena, Joana e Maria vão até o túmulo e encontram o túmulo vazio. Maria começa a chorar e ouve uma voz. Ela confunde como sendo a voz do jardineiro e diz: olha, por favor, me conte onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor. E aí Jesus chega e diz: Maria, mulher, não chores. E Maria reconhece que era a voz do Salvador, que era a voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo até diz: não me detenhas, Quer dizer, Maria deve ter abraçado os pés de Jesus naquele momento. E Maria começa a se alegrar, vendo que o seu mestre estava vivo. Aliás, todo o episódio nos 4 evangelhos são narrados da seguinte forma: os romanos foram lá, rolaram a pedra, colocaram um lacre, para que não se roubassem o corpo de Cristo Jesus, para que ninguém mexesse naquele corpo. Foi estabelecido aqui um grupo de soldados que estavam ali para que ninguém pudesse roubar aquele corpo. E aí todos os soldados, evidentemente, ali olhando, tomando conta para que ninguém pudesse rolar essa pedra, mas não foi preciso que ninguém rolasse, porque a pedra, ela simplesmente foi rolada de dentro para fora. Jesus Cristo ressuscitou. A pedra foi tirada, o lacre do Império Romano foi simplesmente quebrado, para mostrar que nenhum poder dessa terra, nenhum império, nada nesse mundo pode ser contrário ao poder de Deus, nada pode evitar a ação de Jesus Cristo, nenhum mal. E aí nós temos a pedra removida, Jesus Cristo ali ressurreto, aparecendo às mulheres,
aparecendo depois aos discípulos em Emaús, aparecendo depois aos discípulos, aos apóstolos que estavam no cenáculo, uma vez, duas vezes, depois aparecendo no Mar da Galileia, aparecendo em várias ocasiões, aparecendo geralmente no domingo, mostrando para mais de 500 pessoas que o Cristo havia ressuscitado. E 40 dias depois, Jesus ascende aos céus. Por isso hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição, hoje é o dia que nós comemoramos que a vida venceu a morte, hoje é o dia em que nós sabemos que a tristeza foi substituída pela alegria, o desespero pela esperança. Nós somos o povo da alegria, o povo da esperança, o povo que se reúne no dia do Senhor, porque sabemos que no dia do Senhor, Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. E eu quero encerrar citando justamente o texto que foi dito agora a princípio na cantata, no final da cantata, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Esse texto do apóstolo Paulo mostra que Jesus Cristo não era simplesmente um profeta que foi morto por ser um profeta apocalíptico e se voltar contra o Império Romano. É um texto que mostra a divindade de Jesus Cristo, mostra o que nós chamamos na teologia da dupla humilhação de Cristo e a dupla exaltação. Diz assim, Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só mesmo Espírito e uma mesma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude ou o seu sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o querer ser igual a Deus era algo que se devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos esse período que é a dupla humilhação, porque Deus se torna homem, a eternidade se torna tempo, o infinito se torna finito, o ilimitado se torna limitado, se torna um de nós, para que pudesse vir a esse mundo. Mas não somente isso, ele se tornou homem, mas não um homem qualquer. Ele acabou sem pecado, evidentemente, não pecou, mas ele acabou se tornando o mais vil dos homens, porque recebeu toda a culpa por todos os nossos pecados. Porque em Cristo Jesus caiu o pecado do adultério, caiu o pecado da pedofilia, caiu o pecado da imoralidade, caiu o pecado do assassínio, caiu o pecado da morte, do roubo, o pecado, todo tipo de pecado, todo tipo de transgressão, da ira, da raiva, da dissensão, da porfia, caiu sobre ele. E ele foi morto pelos nossos pecados e morrendo uma morte ignominiosa, vergonhosa, que foi a morte de cruz. Dupla humilhação, sendo Deus se tornou homem e sendo homem morreu a morte de cruz. Mas diz a palavra, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estando morto, o Espírito ressuscitou a Cristo. E estando ressurreto, Deus o glorificou e deu o nome acima de todo nome. Mas essa questão do nome acima de todo nome. Ora, pastor, mas nós não vivemos tempos difíceis em que existe a incredulidade, em que as pessoas estão deixando a fé, estão deixando as igrejas, estão cada vez mais buscando os seus próprios prazeres, estão se tornando consumistas, hedonistas,
estão buscando cada vez mais viver uma vida segundo os seus próprios valores, você está redondamente enganado. Porque o que aconteceu naquele momento da cruz, nós estamos falando de uma Palestina, estamos falando de uma terra que não é o centro do mundo, mas o que aconteceu é que Jesus Cristo ressuscitou e a pregação do Evangelho foi alcançando o mundo romano. Da Palestina foi alcançando as cidades, até chegar no centro da cidade, que era Roma. E depois de 300 anos de perseguição, o Império Romano se dobrou à realidade do Evangelho, permitiu que o Evangelho fosse pregado. E até mesmo, a gente pode perceber que o Império Romano se tornou cristão. E o cristianismo foi avançando, de tal forma que mudou o calendário. O mundo foi agora estabelecido um marco, haviam vários marcos. Antes se contava através da fundação de Roma, antes se contava a fundação do Império Chinês em alguns lugares, na China, em outros lugares outros tipos de calendário, alguns contavam o reino dos reis, da sua terra, mas a partir de Cristo Jesus, e depois que o Evangelho foi avançando, se estabeleceu um calendário que dividiu o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser islâmico, mas você tem que encarar uma realidade, que a maioria do mundo, no calendário oficial do mundo, é antes de Cristo e depois de Cristo. Além de trabalhar e marcar o tempo, marcou o dia, porque em grande parte do mundo, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da ressurreição. Domingo é o dia em que Cristo Jesus ressuscitou, e por isso grande parte da cristandade e também no mundo inteiro esse dia é um dia do descanso, é um dia onde as pessoas elas repousam, porque esse dia é um dia importante. Então marcou o calendário, marcou o dia. Também em toda a cristandade você tem um período da Páscoa em que se para justamente falar sobre a crucificação de Cristo Jesus. Mas não é só isso. Se você procurar no Google, a palavra mais escrita no mundo é Jesus. É um nome que está sobre todo nome. Fizeram uma pesquisa. 2 pessoas na área de computação fizeram uma pesquisa e descobriram que realmente a palavra mais dita no mundo é Jesus. O livro mais lido no mundo é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Também nós podemos perceber que além de todas essas coisas, por exemplo, teve um filme que foi o filme mais assistido, foi o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Foi um filme que foi assistido por milhões de pessoas. Você pode pegar aqui até em coisas prosaicas, na Record. A Record bateu um Ibope. Por quê? Porque está passando a novela de Jesus. A Bíblia fala em João que mesmo que todos os livros do mundo fossem escritos, não caberia, nos livros do mundo, melhor dizendo, acerca da vida de Jesus. E todos os anos, principalmente nesse período da Semana Santa, você tem filmes sobre Jesus, documentários sobre Jesus, gente falando sobre Jesus, o Jesus histórico, o que aconteceu, o que não aconteceu, gente que aceita, gente que não aceita, gente que simplesmente não crê que Jesus Cristo é Deus, gente que acredita que Jesus Cristo é Deus. É o mais comentado, é o nome que está sobre todo o nome, e está avançando, e esse nome vai ser pregado a todos os lugares da terra, e o conhecimento de Deus vai se espalhar como as águas cobrem o mar, porque Ele é o nome que está sobre todo o nome. E a Bíblia chega e diz que a esse nome todo joelho se dobrará, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você queira ou não, você saiba ou não, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, porque Jesus é o nome sobre todo o nome. E graças ao Senhor, porque nós temos essa oportunidade de glorificar a Jesus, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aliás, de sermos aceitos por Ele na cruz do Calvário, incluídos na cruz do Calvário por Ele, naquele sacrifício. Temos hoje o privilégio de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque naquele dia em que
haverá, né, a consumação de todas as coisas, nós estaremos lá ajoelhados, mas com alegria no coração, porque nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida hoje. Mas a Bíblia diz que toda língua confessará. Nós confessaremos com alegria, com louvor, com adoração, porque nós já confessamos a Cristo Jesus, aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração. Como diz em Romanos capítulo 10, se com tua boca confessares ao Senhor, e se com o coração creres, serás salvo. Isso nós fizemos. Eu fiz isso há um tempo atrás, outros fizeram também em tempos específicos, se lembram da sua vida como no tempo, na cronologia, porque se lembram que havia um tempo em que era antes de Cristo e depois de Cristo. Eu tenho um antes de Cristo e tenho um depois de Cristo na minha vida, e é marcado pelo dia da conversão, o dia em que Jesus Cristo nasceu no meu coração, o dia em que Jesus Cristo passou a ser Senhor da minha vida, o dia em que o Espírito Santo passou a habitar na minha vida e eu me tornei nova criatura em Cristo Jesus. É o dia zero da nossa vida, da nossa existência em termos espirituais. Mas o que nós podemos perceber é que alguns também vão confessar. Aliás, todos vão confessar, e alguns vão confessar porque vão ser obrigados a reconhecer que durante toda a sua vida não reconheceram a Jesus, que durante toda a sua vida não buscaram a Deus, que durante toda a sua vida tiveram oportunidades para clamar a Deus e não fizeram, e vão ter que reconhecer com dor no coração, com remorso por não ter feito isso, porque ali estão os céus, a terra e embaixo da terra. Nem mesmo os demônios, nem mesmo o diabo, nem mesmo aqueles que eram inimigos de Deus vão ficar fora dessas. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E a minha pergunta nessa manhã, eu não sei se você já fez isso, e eu também não vou barganhar a fé, porque eu não faço isso e não preciso fazer isso, e Deus não me ordena fazer isso. A questão é o seguinte: você precisa de Jesus, você precisa ser salvo, você precisa passar por esse momento de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso da sua salvação, Senhor, eu preciso que tu estejas agindo na minha vida.